A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje estamos no dia 46 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar aqui Atos 17 e 18. Atos 17. Ao continuar com Paulo em sua segunda viagem missionária, vemos o apóstolo em 3 cidades e assistimos a 3 reações distintas ao Evangelho. Em Tessalônica houve oposição à palavra, em Bereia aceitação da palavra e em Atenas zombaria com a palavra de Deus. Em Tessalônica, oposição à palavra está lá no versículo 1 até o 9. Tessalônica era uma cidade ocupada, situada na estrada principal para Roma. Paulo iniciou seu ministério na cidade, indo às sinagogas, como era a sua estratégia, pois havia muitos judeus lá, e durante 3 semanas debateu com eles. Alguns judeus, muitos gregos, judeus prosélitos, e muitas mulheres distintas acreditaram na palavra de Deus. No entanto, os incrédulos se opuseram à palavra. Os judeus usaram a turba do mercado para se opor a Paulo. A multidão atacou a casa de Jason, onde os apóstolos estavam hospedados. As epístolas aos Tessalonicenses mostram que em apenas poucas semanas Paulo ensinou uma grande quantidade de doutrina a essas pessoas. Ele lhes contou sobre o reino de Cristo, do aparecimento do homem da iniquidade e sobre muitos outros assuntos importantes. Nunca devemos pensar que o novo crente é muito imaturo para receber todo o conselho de Deus. Os inimigos de Paulo acusaram-no de virar o mundo de cabeça para baixo, que mostra que seu ministério estava sendo muito eficaz. Do versículo 10 até o 14, fala dos bereanos que aceitaram a palavra. Na noite do ataque, Paulo, Silas e Timóteo, de acordo com o versículo 4, partiram para a Bereia, a 64 quilômetros de distância. Bereia ficava em uma estrada secundária, não era uma estrada principal, mas era onde Deus queria que os missionários fossem. Encontrar judeus como os de Bereia deve ter sido muito animador. Deus sabia que Paulo e seus companheiros precisavam de encorajamento e ânimo, e eles encontraram as duas coisas em Bereia. Deveríamos seguir o exemplo do povo bereano, receber a palavra, ter a mente pronta, preparada para a palavra e examinar as escrituras e testar o que o pregador está dizendo, além de estudar a palavra todos os dias. Silas e Timóteo ficam em Bereia para fortalecer os irmãos, enquanto Paulo parte para Atenas. Mais tarde, os dois juntam-se a ele em Corinto, de acordo com o capítulo 18 e o versículo 5. Atenas houve zombaria com a palavra. Versículo 15 até o 34 do capítulo 17. Atenas era um centro religioso e cultural. Paulo dissertava com os judeus na sinagoga, mas tinha pouco ou nenhum sucesso. Por isso ele seguiu o padrão dos professores gregos e levou sua mensagem à praça, que antigamente se chamava ágora no grego, que era o lugar das discussões, religiosas, filosóficas. Então ele levou, a sua mensagem à praça, na ágora, em que os homens se reuniam para discutir filosofia ou para fazer transações comerciais. Nós temos aqui, nesse texto, uma observação onde Paulo vai enfrentar 2 grupos principais de pensamentos filosóficos diferentes, que são os estoicos, que eram materialistas,
O estoicismo se fundamentava no orgulho e na independência pessoal. A natureza era o deus deles. Eles eram panteístas. Os epicureus, que desejavam o prazer, cuja filosofia se fundamentava na experiência e não na razão. Eles eram quase ateístas. Paulo confrontou esses dois extremos da filosofia com o Evangelho de Jesus Cristo. Os atenienses zombaram de Paulo, chamando-o de tagarela. Eles pensaram que Paulo pregava dois novos deuses quando falou de Jesus e da ressurreição. Ressurreição no grego é anastasia, e teriam pensado que se tratasse de um nome próprio. Os gregos levaram Paulo ao Areópago, o tribunal oficial deles. Lá Paulo fez um grande sermão. Ele iniciou com gentileza: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele usou a inscrição de um altar ao Deus desconhecido para pregar o Deus verdadeiro que eles desconheciam. Em seu sermão, ele apresentou 4 grandes verdades em relação a Deus. Vamos ver aqui a seguir essas 4 grandes verdades. Deus é o Criador, versículo 24 e 25. Ele é o governante, versículo 26 até o 29. Ele é o Salvador, versículo 30. E ele é o juiz, versículo 31. Essas 4 verdades sobre Deus foram apresentadas por Paulo no seu discurso em Atenas, lá no Areópago. Atos capítulo 18. Paulo foi de Atenas para Corinto, uma das maiores cidades da época. Corinto era famosa por diversas coisas. O artesanato em bronze e em barro, os grandes eventos esportivos comparáveis aos Jogos Olímpicos e sua imoralidade e perversidade. Essas coisas destacavam-se na cidade de Corinto. Paulo levou o evangelho de uma cidade culta e refinada como Atenas para a perversa Corinto e, com a graça de Deus, estabeleceu uma igreja lá. Do versículo 1 até o 3, nós temos aqui Paulo encontrando novos amigos. A profissão de Paulo era fazer tendas, habilidade que usou de forma proveitosa para ajudar seu ministério em Corinto, de acordo com 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Ele conheceu um casal cristão com o qual viveu e ministrou enquanto estabelecia a igreja de Corinto por causa de sua profissão. Mais tarde, Áquila e Priscila vão com ele para Éfeso, onde instruem Apolo, de acordo com os versículos 18, 24 até o 28. Em Éfeso, eles tinham uma igreja cristã em casa. Todavia, mais tarde, Paulo os apresenta em Roma. No versículos 24 até o 28, Áquila e Priscila explicam o evangelho da graça ao orador visitante que era Apolo. Ele conhecia apenas o batismo de João, portanto não sabia nada a respeito do batismo no Espírito Santo, e também não sabia nada acerca da fundação da igreja a partir do Pentecostes. Áquila e Priscila levaram-no para sua casa a fim de ensinar-lhe a palavra, em vez de embaraçá-lo em público. Deus guiou Apolo até Corinto e deu-lhe um ministério poderoso nessa cidade. Precisamos acrescentar uma palavra a respeito do emprego de Paulo em Corinto. Ele mesmo reconhecia que sua habilidade em ganhar o próprio pão era uma coisa única, pessoal, particular. O padrão bíblico é este: os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Em seu trabalho missionário pioneiro, Paulo deliberadamente sustentava a si mesmo para não ser acusado de pregar por dinheiro. Para ver sua clara explanação do assunto, leia 1 Coríntios capítulo 9. Do versículo 4 até o 17, nós temos aqui Paulo encontra uma nova igreja. Paulo iniciou na sinagoga,
Mas esse testemunho durou pouco tempo e a seguir ele volta-se para os gentios. Na mesma época ele saiu da casa de Áquila e Priscila e foi morar com um gentio, Tício Justo, um judeu prosélito cuja casa ficava perto da sinagoga. O versículo 8 informa que o principal da sinagoga e muitos coríntios creram. No versículo 8, repare na sequência: ouviram, creram e foram batizados. Esse é o padrão atual e é o padrão desde quando existe a Igreja do Senhor Jesus. Paulo ficou 18 meses na cidade, pois Deus lhe fizera uma promessa especial de que ele teria sucesso. Paulo permaneceu, de acordo com o versículo 18, na cidade para pregar e ensinar, apesar da mudança na liderança política ter provocado nova oposição aos cristãos. Note que há um novo responsável pela sinagoga, Sóstenes, versículo 17. E veja também o versículo 8. Parece que os judeus tiveram de eleger um novo dirigente para a sinagoga, porque o dirigente Crispo havia se convertido. Versículo 18 até o 22, Paulo termina sua segunda viagem missionária. O versículo 18 menciona um voto que acarreta um problema, e talvez não podemos responder a todas as questões que esse voto levanta. Talvez se trate de um voto de Nazireu, conforme Números capítulo 6, que fala sobre esse voto, já que envolve deixar o cabelo crescer. Paulo raspa o cabelo em Cencreia, o porto marítimo de Corinto, no final do período de duração do voto. O relato não informa se Paulo, quando chegou a Jerusalém, fez os sacrifícios envolvidos no voto. Talvez Paulo tenha feito esse voto depois de Deus libertar a ele e aos companheiros durante a revolta, descritas nos versículos 12 até o 17. Já que o voto foi totalmente voluntário, talvez ele o tenha feito em ação de graças a Deus. Paulo sabia que não havia mérito nesse voto, nem estava necessariamente estabelecendo um exemplo ou um padrão para os crentes de hoje. Esse voto era de cunho personalíssimo. O apóstolo Paulo compreendia com clareza o sentido do Evangelho da Graça e não voltaria para o legalismo ou para as práticas cerimoniais. Parece que para ele o principal era que a conclusão desse voto se desse em Jerusalém, tanto que não fica em Éfeso, apesar do pedido dos judeus. Paulo retorna a Antioquia e reporta-se à igreja. Ele também saúda os irmãos de Jerusalém. Depois de algum tempo, talvez vários meses, Paulo visita as igrejas com a finalidade de firmá-las na fé. Em Gálatas, conhecemos o motivo desse retorno. Mestres judaizantes invadiram as novas igrejas e ensinavam os crentes que deviam obedecer à lei mosaica. Paulo era responsável pelas igrejas, então viajou de novo a fim de ensinar-lhes a palavra e de confirmá-las na fé. Atos 19, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 16, relata essa terceira viagem. A maior parte do relato trata do grande ministério dele de 3 anos em Éfeso. Bom, termina aqui mais um vídeo. Lembrando que os nossos comentários são extraídos, editados e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UESB. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.